Alexander, vamos projetar o jogo, tá? Imagina que o jogo vai começar daqui meia hora. O que o Corinthians faz melhor? O que vocês acham, na opinião de vocês? O que o Corinthians faz melhor jogando na sua casa? Tá? Eu tenho duas respostas. Primeiro, dois quesitos. Primeiro, a pressão que faz na saída de bola, né? É um time mais agressivo jogando em casa. A exceção é o jogo contra o Cruzeiro, que o primeiro tempo o Corinthians levou uma lavada, mas já vinha com um resultado, é diferente, não é um jogo normal. Condiciona, o segundo condiciona. Não é um jogo normal, tá? Você tem um resultado, você fica meio assim. Beleza. E outra coisa que pouca gente fala é os gols que têm origem na bola aérea. Isso para mata-mata é terror. É um terror, né? Curiosamente, o Vasco tomou um gol de cruzamento contra o Fluminense no Verrete lá, tá bom? E às vezes dá uma estabanada na saída de bola. Aí é isso. Então vamos lá, marcação, saidinha do Vasco, vamos olhar. O que o Vasco faz melhor? Aponta uma característica assim. O que esse time faz melhor? A transição, certo? A transição. Então aí eu acho que paira sobre o Corinthians anular um jogador, que é o Coutinho. O Coutinho é um jogador que é capaz, responsável de colocar os mais jovens lá na frente para decidir o jogo. Então, se ele for bem marcado e o Corinthians pressionar a saída de bola, ele vai ter volume, ele vai ter escanteio, ele vai ter falta lateral, ele vai ter bola parada, mesmo que não faça o gol. Vamos imaginar que o Corinthians não faz o gol. O Memphis teve lá 2 chances, perdeu, o Roberto chutou na trave, não fez o gol, beleza. Mas, olhando friamente, qual dos dois times tem mais condições de ganhar o jogo? Tudo bem que você olha para o jogo em casa, claro, além do favoritismo posto, mas em termos de característica de time. Porque se o Vasco tivesse, mesmo com o Diniz, implantado um modelo de se defender mais robusto, eu diria, olha, cara, chegou o Vasco, eu tô com essa ideia de que o Corinthians vai ser campeão. Tá tão na cara que vai, porque é assim que funciona a vida e o futebol, tá? Mas tudo bem, deixa essa parte minha de lado. Eu diria, cara, passou o Vasco se defende muito bem, é um time que entrega poucas bolas para o adversário, é um time que vai marcar bem o Corinthians. Isso não vai acontecer, não é do Vasco. Então, a chance do Vasco qual é? Na transição, sair rápido, errar 0 lá atrás, marcar bem a bola aérea do Corinthians e fazer um gol. Porque aí você vai trazer para o contexto a característica que mais interessante desse time do Vasco, é fazer o jogo andar. Quando o Vasco pega a bola, os caras sabem o que fazer com a bola. Não é um time qualquer, né? Não é cabeça fria, chutão para frente. É um time que sabe o que fazer com a bola. Mas tem uma outra coisa. É a característica do Diniz. Que eu queria ponderar. Nenhum jogador do Corinthians, tem hoje, neste momento, a força física e a forma do Ryan. Nenhum. O que o Ryan tá jogando, beleza. Que esse cara tá fazendo... Talvez esse jogador mais... Ele, para mim, é o principal jogador dessa final. Nenhum. Os do Corinthians, até tecnicamente, você pode falar, o Garro tecnicamente é melhor que ele, ou o Memphis, para finalizar... Você pode falar o que você quiser, mas de ser o trator do time, aquele que vai atropelar quem vier pela frente, o que poderia, talvez, porque ele é jovem, tem vigor físico, tá com a virilha ferrada, que é o Yuri. Que claramente no estádio, eu não sei se na TV deu para perceber, mas no estádio ele tá correndo com dificuldade. Ele teve uma bola esticada na linha de fundo que ele pegaria aquela bola, mas quase que andando. Ele não chegou na bola, porque ele tá com dificuldade de correr. O Memphis também tá. Em alguns lances no segundo tempo, eu reparei que ele saiu para correr, dava para pegar, mas ele desiste, fala, não vou me arriscar. Os 2 jogos, entendeu? Ele saiu com o joelho cheio de gelo. O que tem lá eu não sei. Os 2 atacantes do Corinthians. Então, assim, esse tipo de jogador, num momento como esse, voando fisicamente. O segundo gol do Vasco, no primeiro jogo, 3 caras tentou fazer a falta nele. Isso é 45 do segundo tempo, tá? Isso não é começo de jogo.
Os caras vão caindo parecendo dominó, ele vai derrubando. E o cara que faz a falta machuca e ele pega a bola, bate rápido, cruzamento e gol. Então, esse é um ponto que para mim é muito favorável. Você ter um cara desse, no nível físico hoje, jovem, que era para estar na Europa já. O perfil desse cara não era nem para estar aqui no nosso futebol, era para estar num gigante da Europa. E se o Vasco vender por menos de 35, 40 milhões de euros, para mim vai ser uma burrice. Porque é um cara muito diferente, é o cara que a Europa ama. Driblador, forte fisicamente e tudo mais. Então, esse é um cara que, para mim, pode fazer muita diferença. E o Corinthians hoje não tem esse cara. Pode olhar, não tem nenhum, nem que está no banco, jogando. Os que estão jogando estão daquele jeito, chegando, porque é uma final e não sei o quê. Então, realmente, isso pode fazer muita diferença. Mas tem um contraponto, Vessa. Queria ouvir também vocês. Para a bola chegar nele, como é que funciona? Eu entrar nesse ponto. Você entende? É aí que está para mim, é um jogo que se decide no meio campo. Os volantes do Corinthians contra os volantes do Vasco, né? Tenho gostado bastante do Thiago Mendes, cara. Tem feito bons jogos. Ele demorou, né, para acontecer. Demorou muito para entrar em forma e tal. Que é diferente, né? A gente aqui é diferente. Então, eu acho que vai passar por ali e se o Vasco conseguir fazer mais do que fez até aqui defensivamente. Para a bola chegar no Ryan, precisa principalmente de um trabalho ou do Paulo Henrique pelo lado direito, porque o Pumita joga improvisado do lado esquerdo, né? Ou o Coutinho por dentro. Então, normalmente, quando o Vasco recua, o Coutinho espeta, né? Acho que aí mora o perigo do Corinthians. Porque se sobra uma bola, se o Vasco consegue tirar lá de trás, ele vai fazer a coisa jogar, vai fazer o Rian jogar. E tem uma coisa também, eu tenho dúvida se o Corinthians vai sair com tudo, porque o Corinthians tem, isso o Dorival, que é o melhor, ele sabe fazer, ele sabe que são 180 minutos. Mas aí, sabendo que é 180 minutos, ele precisa garantir o jogo em casa. Porque, como o Vessone falou, o Ryan, no segundo tempo, ele vai voar. É natural. E, como o Vessone falou, a maioria dos jogadores do Corinthians estão definhando fisicamente. Então, se você não garantir pelo menos um 2-0, quando você tiver o Ryan, entre aspas, ali, prime inteiro, para correr para cima do Bidu, para correr para cima do Gustavo Henrique e do André Ramalho, que já não são atacantes tão rápidos, zagueiros tão rápidos. Então, talvez entre um pouquinho dessa estratégia. O Corinthians vai precisar também fazer esse resultado em casa. Vai precisar vencer, porque no segundo tempo o Ryan realmente voa. Mas eu concordo muito com você. Eu acho que o jogo do Vasco vai passar muito pelo Coutinho fora de casa. Eu acho que não vai ter empate. Ou o Corinthians ganha bem ou o Vasco ganha bem. Eu estava pensando aqui, diante de tudo isso, a finalíssima vai ser no Maracanã. Não seria melhor que esse primeiro jogo fosse no Maracanã pro Vasco? Seria. Porque, em tese, ele teria mais chance de fazer um placar e ia pro Porque o Corinthians é muito consistente defensivamente. Seria melhor pro Vasco jogar primeiro no Maracanã, por incrível que pareça. Eu já me peguei pensando assim. E pega a bola parada também. É difícil, mas eu acho que sim. Porque o Vasco, com o resultado na mão, se conseguisse o resultado no Maracanã no primeiro jogo, modelo também, e aí você obrigatoriamente faz o Corinthians sair. Ele atrai o Corinthians sai para ele poder sair rápido. A gente está debatendo aqui que o desafio, o objetivo do Vasco nesse primeiro jogo é sair vivo. Então... tem outra coisa também que você falou aí, e eu não concordo, não. Agora, é óbvio que não vai dar para 2 horas de treino, vai matar os caras, mas pelo menos meia horinha você tem que mapear a saída de bola do Vasco, cara. Mapear a saída de bola do Vasco. Tá? Porque é uma saída diferente. É diferente. É diferente. É diferente. Aqui, querer que é diferente. Não é só colocar o volante por dentro ou lateral para fazer saída com 3. É totalmente diferente. São 5, às vezes 6 jogadores que ficam ali para saída de bola. Então, você precisa ter gente para apertar ali. Mas quando você aperta o Vasco e erra, a chance de você tomar o gol é muito... Esse perde pressiona, ou você faz certo, ou ele te destrói. Exatamente o que o Diniz fala. Eu arrisco, mas se eu passar dessa primeira linha de marcação, eu vou sair dentro do gol do adversário. É para isso que ele faz isso. Então... É o jeito de jogar, mas o seu ponto ele é bom, Tironi, e dá uma boa discussão, é só se inverter. Sabe quando no Mineirão, se o Corinthians toma o 2-0, teria força até para buscar um gol? Eu acho que nenhuma.
mas no seu ambiente ele buscou. E o torcedor ajudou, entendeu, e quando faz veio um tsunami para cima do Cruzeiro e quase saiu 2-2, 2 bolas na trave, Cássio pegando, porque isso realmente é um fator que faz a diferença, né? Olha os